Bom, aqui, não assustem, não é o meu objetivo, não é o nosso objetivo que vocês saiam expert em juros, em financiamento, em dívidas e tudo mais. A gente quer mostrar para vocês o que essas dívidas fazem. O importante aqui é que vocês entendam o que essas dívidas podem fazer, o que esses financiamentos podem fazer, e eu vou mostrar aqui um outro lado também. Então, vamos lá. Eu simulei aqui uma dívida de um financiamento imobiliário, tá? O financiamento imobiliário que a gente colocou aqui é o seguinte: tabela Price, tá? Clarissa, eu sei que a tabela é saque. Qual que é a diferença? Também não é que vocês se tornem especialistas, tá? É que vocês somente entendam qual que é a diferença de uma tabela para outra. Quando você contrai um financiamento, você tem duas opções. Às vezes você nem tem a opção, o banco te dá só uma, mas existem duas opções de tabela: Price e saque. A tabela Price é de parcela constante, ou seja, todo mês a minha parcela é exatamente a mesma nessa tabela. Então, o que acontece? Eu vou pagar um valor de juros e um valor de amortização, e esses valores eles vão sendo diferentes ao longo dos meses e dos anos, mas a parcela é sempre a mesma. Nesse tipo de tabela, a gente paga muito mais juros no início. A gente paga só juros no começo e começa a amortizar de fato mais para o final. Na tabela saque, a amortização ela é constante. Então, eu vou amortizar o mesmo tanto todo mês e os juros ele vai variar. Então, a minha tabela, quando eu estou na tabela saque, a minha prestação inicial ela é bem mais alta do que as prestações posteriores. Gente, vamos aqui explicar só o que é amortizar. Queria que vocês tirassem todas as suas dúvidas. Às vezes a gente está tão acostumado com algumas palavras que para a gente é tão tranquilo, e às vezes a gente não lembra um pouco da complexidade. Isso aqui é muito importante. Amortizar de fato eu pagar a minha dívida. Quando eu pego uma dívida, eu tenho o valor dos juros, que isso aqui não retorna para você, e o valor da amortização, ou seja, o valor que a minha dívida foi realmente paga. Por exemplo, vamos nessa primeira fila aqui. A dívida, nesse caso, é de 300 mil, vou explicar melhor, só explicando o que é amortização. Ela é de 300 mil. O meu juros aqui é de 0,63 ao mês, que é o mesmo do 7,8 ao ano, tá, Clarissa? Que eu coloquei esse mesmo juros. Se eu coloco os juros de 0,63 ao mês em cima da minha dívida de R$300, o que eu vou ter? Juros de 1.890. Então, os juros de 1.890, esse aqui é o que faz o banco feliz, tá? Juros é o que faz o banco feliz. Então, essa é a parcela que o banco fica feliz em 1.890 só na primeira prestação, e você amortizou de fato, ou seja, você pagou a sua dívida de fato em R$219, R$220. Ou seja, no mês 2, a sua dívida de 300 mil, ela vai para 299,780. E você pagou para isso R$2.110, certo? Ficou alguma dúvida aqui a parte do que é amortização? Que eu gostaria muito de tirar essas dúvidas se tivesse. Beleza. Não, eu Então, só comentando, esse aqui a gente tá trazendo, é tão comum porque a pessoa fala, eu paguei já duas prestações, não, sei lá, paguei 10 prestações, a minha prestação é de R$1.000, então deve ter diminuído 10 mil da minha dívida. uhum, Na verdade, às vezes diminuiu os R$1.000 da dívida, uhum. entende? Porque a gente tá reforçando isso. Vocês vão ter acesso a essas tabelas, a gente vai passar para vocês também. É bem fácil de manusear, de uma forma fácil de manusear para vocês entenderem as dívidas de vocês. Mas isso é muito importante, isso a Natália falou, é muito importante. Realmente, todos os clientes que chegam para a gente falam, não, eu já paguei, aí multiplica os valores das parcelas
pelo tanto de parcela que pagou. E a gente vê que isso não é certo. Então, o que foi pago realmente, ele é a amortização. Então, eu simulei aqui um valor de financiamento de 300 mil, uma taxa de financiamento de 7,8 ao ano. Esse 7,8 ao ano dá para a gente 0,63% ao mês. E esse financiamento ele foi feito em 360 meses, que é o mais comum de ser feito em financiamento imobiliário, tá? O mais comum é que seja feito em 360 meses. E aqui agora vocês vão entender por que o banco gosta tanto de que você que o prazo seja o máximo possível, tá? Porque realmente os juros ele é muito interessante para o banco. Lembrando que financiamento imobiliário, ele é o financiamento, ele é o tipo de empréstimo mais barato que existe. Por quê? Porque o governo ele dá um incentivo fiscal para esse tipo de financiamento. Então, o banco ele te cobra menos. Tanto que você pode ver aqui a diferença do 0,63% ao mês para aquelas outros tipos de empréstimo que a gente estava falando, de 5%, 6%, 7%. Então, o financiamento imobiliário é o que é o mais barato. Essa taxa ela não está sendo praticada hoje mais, porque a gente está com uma taxa básica de juros na economia de quase 14%. Só que eu coloquei aqui um valor que a gente conseguiu há um ano atrás, há um ano e meio atrás, a gente conseguia essa taxa, porque muita gente aqui já está com financiamento com essas taxas. Então, eu preferi pegar esses financiamentos que estão sendo praticados. Hoje não é praticado isso aqui mais, está bem mais alto, mas a gente já conseguiu, há um ano e meio atrás, conseguia-se esse valor de 7,8 ao ano e 0,63 ao mês. Bom, vamos lá. Então, aqui é só para a gente entender o que acontece. Quanto maior o tempo, mais juros a gente vai pagar para o banco. E aqui, as primeiras parcelas, a gente paga muito mais juros do que a amortização, e a amortização ela vai aumentando aos poucos. Bom, peguei tanto o comecinho, agora eu vou pegar o final da tabela. Lá para o final da tabela, a gente está pagando, lembra que esse é os juros, deveria ter colocado aqui, mas essa tabela é os juros e essa amortização. Lá para o final, como a dívida está ficando menor, a taxa incidente de juros ela começa a ser menor e você começa a pagar realmente o principal, que é a amortização. Aí agora você amortiza de verdade aqui no final. Eu vou trazer aqui para vocês dados chocantes. Hoje essa aula vai ser muito de dados chocantes, porque ninguém faz isso aqui e o banco tenta esconder isso ao máximo. Esse aqui é só o primeiro dado chocante que eu vou trazer para vocês. O que acontece nesse financiamento imobiliário, que é a menor taxa de juros que existe no mercado, e uma taxa muito interessante que a gente nem consegue ela mais hoje. Nesse financiamento de 300 mil, a gente pagou de juros, a gente pegou do banco 300 mil e a gente pagou de juros para o banco, somente de juros, 459.594, tá? Somente de juros a gente pagou 459.594 reais. Qual que foi o... Dá para comprar outra casa. Tá muito chocante isso aqui, realmente, ainda é um dos menores. E eu ainda vou trazer aqui uma outra comparação depois também. E o total pago nesse financiamento foi os juros mais os 300 mil que a gente pegou. Então, a gente pagou 759 mil e meio para um montante de 300 mil. Ou seja, ao final do financiamento, a gente pagou os 300 mil 2,5 vezes. A gente pagou quase, não pela entrada, isso não é tão verdade por causa da entrada, que a gente tem que dar uma entrada, mas você quase que pagou o seu apartamento 2,5 vezes, tá? E
nos financiamentos, o que acontece? A gente trabalha a favor do sistema, a gente paga os juros. E o que a gente quer de vocês? Quanto menos juros a gente puder pagar, quanto mais juros a gente puder receber, mais a gente vai estar próximo dos nossos objetivos, da nossa liberdade financeira. Gente, alguém quer acrescentar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? O Thiago falou aqui, eu mesmo pago a parcela de apartamento só de empréstimo. Exatamente. Alguém quer tirar algo? Pode falar. Quando eu fui fazer o financiamento, eu pesquisei muito sobre essa diferença, né? E eu vi que realmente a saque era melhor, né? E eu sabia que eu estava dando um tiro no pé, mas pelo menos foi um tiro menos dolorido, vamos dizer assim, né? E aí, eu ainda tenho uma dúvida com relação... Eu pesquisei isso, mas eu só queria ter certeza. Quando você tem a intenção, né? Você conseguiu ali juntar um dinheiro, enfim, você quer amortizar, você quer diminuir, né? E pagando o financiamento. Você paga as últimas parcelas, certo? Porque no caso do saque, né? No meu caso. Porque as últimas parcelas, elas são realmente a sua dívida, não tem juros, quase nada, né? É assim mesmo? Você vai pagando as últimas? Exatamente. Para diminuir, né? Se a gente, nesse caso, eu vou pagar, qual que eu pago? As últimas, independente da tabela, se ela é saque, se ela é price. Você vai amortizar mais. Tem banco que não aceita isso, tá? Mas tem banco que aceita. Aí você paga as últimas. É importante lembrar que, como eu falei aqui, se você tem sobra, você não vai usar para isso, a não ser que, não, minha sobra tá grande o suficiente para eu investir esse dinheiro na minha independência financeira e ainda sobrou para eu amortizar, aí tudo bem, a gente pode pensar em amortizar. Ou não, então eu não vou amortizar. Eu preciso primeiro fazer a minha sobra, depois pensar em amortizar outra parcela no mesmo mês. Flávia, mas se eu quiser, por exemplo, usar o meu FGTS, porque o FGTS é uma coisa que fica muito agarrada ali. Se eu vou pegar se a empresa me demitir, né? Seria interessante ficar usando, porque essa é a minha intenção. Acho que com 2 anos eu posso usar o FGTS para amortizar. Isso, vale a pena ou você acha que não? A cada 2 anos você pode usar o FGTS para amortizar. É o melhor uso do FGTS, porque seu FGTS ele está lá rendendo nada, praticamente, nada mesmo, e isso aqui é muito bom para você. Então, seria interessante, sim, todos os meus clientes, a gente amortiza de 2 em 2 anos, a gente pega o FGTS para quem tem FGTS para amortizar. Então, pode fazer isso. Só cuidado com os tipos de amortização. Tem alguns tipos de amortização. Amortização na parcela e amortização no saldo devedor. Sempre a melhor é a amortização no saldo devedor, tá? Porque senão você está amortizando mais juros do que dívida, do que o principal. Porque o interessante é que você diminua a sua dívida. Nesse caso do FGTS, ele é uma estratégia que é boa, Clarissa, porque o FGTS ele tem muitas variáveis, muitas regrinhas para você utilizar. É só se você for demitido, ou só, enfim, tem várias regrinhas. A única regra que é mais fácil de você utilizar é se você comprar um apartamento. Utilizar o saldo que você tem na compra de algum imóvel. Aí, nesse caso, faz sentido, porque já é um dinheiro que você não teria acesso de uma maneira normal, natural. Teria que ter alguma situação mais específica para poder. O Thiago até comentou aqui, eu uso o saque aniversário. Excelente, Thiago. Para quem tem FGTS, não comprou um apartamento e não tem como utilizar esse saldo, aí pode trazer essa opção do saque aniversário. Só que aí, Thiago, pega esse saque aniversário e invista. Exatamente. Esse é o problema. Porque que muita gente faz? Pega
Boa. Isso pode quitar também a dívida. Porque aqui muita gente pega o saque, faz o saque aniversário, não usa para quitar a dívida, na verdade, contrai novas dívidas e usa o saque aniversário como um gasto, um presente. Ah, eu recebi um presente. Agora eu posso gastar tantos mil reais porque agora o saque aniversário é do meu aniversário. Então, o FGTS, ele tem que ser usado nesse caso, igual a Clarissa comentou, para amortizar a dívida. E aí, no seu caso, para poder minimizar as dívidas que você já tem, não é de um imóvel, mas é de uma dívida. Se não for nesses dois casos, é para investir. Isso não é um presente, gente, apesar de ser no aniversário. E o pior é que quando a pessoa, nossa, eu vou viajar. Ixi, mas não dá para viajar. Então eu pego um empréstimo para somar no saque aniversário e vou viajar. Maravilha, né? E aí a gente vai na bola de neve. Clarissa, A mas gente muito. tá rindo, mas isso acontece. Isso acontece. Ixi, muito. É. Então, eu quis mostrar um pouquinho aqui, porque às vezes a gente ainda tem uma opção de escolha, se for a nossa escolha, de inclusive entrar ou não, ou se tiver dentro, sair. E isso eu vou trazer vários fatores para a gente fazer essa decisão lá na frente. Agora, eu simulei aqui uma outra dívida de carro, tá? Por exemplo, um carro. Eu sei que o carro está muito caro, mas vamos supor que a gente vai comprar um carro de 50 mil, 10 mil foi a entrada e a gente financiou 40 mil. A gente conseguiu uma taxa de financiamento de 1,5% ao mês em 24 meses. E aí, em 24 meses, o que acontece com essa dívida, tá? A gente pode... É um tipo de investimento. Por que aqui a gente não assusta tanto com o valor total pago, igual no outro, sendo que os juros é até maior? O tempo, que é como a gente falou, e a gente ainda vai repetir isso demais, o tempo aqui é muito mais curto, um tempo muito menor, e também um valor menor. Então, o que acontece aqui? Em 24 meses, a gente pagou de juros praticamente 8 mil, então 48 mil de dívida total nesses 24 meses, em 2 anos, certo? Ainda assim, é um valor elevado, é que a gente veio de um choque aqui, então a gente deve estar até achando mais tranquilo, mas é um valor alto também, tá? Se a gente faz esse dinheiro trabalhar para a gente primeiro, para depois a gente fazer isso, Henrique, aqui a gente deu 10 mil de entrada, tá? 10 mil de entrada e financiou 40 mil. A gente consegue fazer os juros trabalhar pela gente e depois a gente ter esse poder de compra à vista. 17 mil, porque se você pegou 17 mil, você fala se você pegou a entrada como financiado também, né? Aqui eu simulei que você já tinha os 10 mil da entrada. Da mesma forma que aqui, por exemplo, você consegue dar uma entrada no apartamento e pegar um valor para financiar. A gente não consegue pegar todo o valor total. E eu estou com um cliente, inclusive, que fez isso, que pegou um empréstimo pessoal para dar a entrada e um financiamento para pagar o restante do apartamento, tá? E isso virou uma bola de neve absurda também. E isso não deve ser feito de jeito, de forma alguma.